Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Obrigado, pastor Guilherme. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, a terra, as visíveis e também as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, quer principado, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas ele venha a ter primazia, porque aprouve a Deus que nele habitasse, ou que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros também que outrora eras estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpável e irrepreensível. Pai, queremos te glorificar pela oportunidade de estar na tua presença, de não apenas viver, mas viver para Cristo. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a tua graça, jamais teríamos acordado e chegado até aqui. Te louvamos, Senhor, por tua bondade e por tua infinita misericórdia. Continue, ó Deus, falando conosco, que a porta da palavra esteja aberta para que o teu propósito venha se estabelecer, em tudo o teu nome venha a ser glorificado e a tua igreja venha a ser edificada. Te pedimos isso humildemente e já agradecemos em nome de Jesus. Podem se assentar. Desde a EDP, nós falamos da lição de número 13, e todo o contexto da lição do número 13 gira, na verdade, todo o texto gira no livro de Colossenses, carta de Paulo ou epístola de Paulo aos Colossenses, a igreja que estava instalada em Colossos. E Deus, ele me deu esse texto para falar sobre a soberania de Cristo, sobre a centralidade do Evangelho. A gente sabe que por conta de vaidades, às vezes o culto, ele centraliza a pessoa humana, mas o verdadeiro culto é o que Deus espera e recebe, é quando Cristo é o centro de todo culto. Paulo deixa claro essa soberania e esse evangelho cristocêntrico, onde Cristo é tudo sobre todos. Se estamos vivos, se respiramos, se prestamos culto a Deus, é porque Cristo tem nos dado vida. Se temos motivo para agir, que é a famosa motivação,
é porque Cristo é fundamental para que isso aconteça. Paulo vai dizer que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabemos que Jesus, ele é a resposta da profecia do Antigo Testamento. Desde o livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando Adão errou, e Deus vem responsabilizando Adão, Eva, a serpente. Aí ele traz um projeto de reconciliação, dizendo: da semente da mulher nascerá um, que pisará na cabeça da serpente. A profecia era apontando para Cristo, que viria pelo ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, se manifestaria em carne e habitaria entre nós, cheio de graça e verdade. Cristo é a resposta visível da glória plena de Deus. Quando Adão peca, Romanos 3:23 vai dizer: e todos pecaram e destituíram o foro da glória de Deus. Segundo a lei da graça estaríamos mortos, mas Cristo cumpre um papel que ninguém poderia cumprir. Ele não foi tomado, ele entrega a sua própria vida em favor da humanidade. Ele paga uma dívida que foi aberta pela prática do erro, do pecado adâmico, e pagando essa dívida com a própria vida, derramando o seu sangue na cruz, nos dando o direito de salvação, perdão, redenção e vida eterna. Ninguém poderia fazer por nós, nem nós mesmos poderia, porque o ser humano, na sua capacidade, ele não tem condição de se salvar, ele precisa de um Salvador, e esse Salvador se chama Jesus. Pastor, é possível viver sem um Salvador? Claro que é, mas o que é impossível é ser salvo sem Ele. O apóstolo Pedro vai dizer, em Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro e João foi levado ao sinédrio, levado aos tribunais, porque profetizou sobre a vida de um homem que tinha 40 anos, que ele não poderia andar, e no nome de Jesus aquele homem andou. Ele agora responde por um bem que eles fizeram, e ele vai dizer, sobre tudo que eles fizeram, ele vai dizer a razão. No capítulo de número 4, versículo 12, ele diz: e nenhum outro há salvação, não existe nenhum nome debaixo do céu entre os homens, a qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Então você vai ver que a mensagem dos verdadeiros profetas bíblicos e a mensagem da igreja primitiva vai sempre ser a mesma mensagem. Qual é, pastor? Cristo é o centro de todas as coisas. A igreja primitiva, ou a igreja teologicamente conhecida como igreja neotestamentária, ela vem iniciando em Atos capítulo 2, quando acontece o derramamento do Espírito, cumprindo-se a profecia do profeta Joel, cumprindo-se a profecia. A igreja primitiva começa agora a alcançar as nações. O próprio Jesus havia liberado uma palavra em Atos capítulo 1, versículo 8, dizendo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus empregou uma palavra dizendo: quando isto acontecer, vocês receberão poder que levará vocês a cumprir o meu propósito, o propósito de Deus. Cumprindo-se essa palavra, agora a igreja começa a militar na terra, começa a operar em sinais e prodígios, começa a pregar a mensagem com ousadia. Os enfermos começam a ser curados, os endemoniados começam a ser libertos, as famílias começam a ser restituídas, relacionamento entre pais e filhos começa a ser restituído, porque Cristo vem para trazer conciliação onde o diabo trouxe separação. Eu vim aqui com uma mensagem de Deus para você e dizer: por causa da pessoa bendita de Cristo, o que foi promovido divisão, Cristo se estabelece e traz a unidade. Eu estou dizendo para alguém que vem nessa manhã:
que Cristo é o centro, é a solução, Ele é a porta. João capítulo 10 vai dizer: eu sou a porta, aquele que entrar, entrará e encontrará pastagem, encontrará alimento, encontrará refúgio, encontrará livramento. Cristo é suficiente para a nossa vida ser moldado pelo poder e a graça, e cumprindo-se o propósito de Deus. Cristo é o centro de todas as coisas. O próprio escritor dos Hebreus vai dizer: e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Alguns dizem e pregam dizendo que Abraão é o pai da fé. Paternidade só se dá para quem é autor. Abraão é pai dos que creem, quem recebeu a promessa, mas autor da fé é Cristo. Ele é o autor da fé, segundo a afirmação do escritor dos Hebreus. Olhando para Jesus, não é para Abraão, o autor e consumador da nossa fé. Cristo é a razão de nós estarmos aqui. Cristo é a razão da minha vida, de tudo que eu faço, de tudo que você é e tem. Se não fosse Cristo, quem era você? Você estava, nós estávamos mergulhado, perdido no império das trevas, mas Cristo entrega a sua própria vida para nos transportar, trazer para o reino do amor, onde não há condenação, cumprindo-se Romanos 8, que vai dizer o seguinte: aquele que está em Cristo, não há mais condenação. Então quem está vivendo uma vida em Cristo, não estou dizendo para quem frequenta uma instituição, eu estou dizendo para quem frequenta uma vida com Cristo de verdade, onde a doutrina converge com a prática, onde a prática converge com o discurso. Para esse, a mensagem é: tu foi liberto do império das trevas e foi transportado para o reino do seu Filho Jesus, a qual recebemos a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Quem intentará acusação contra os seus escolhidos, se é Deus que justifica? Quem está em Cristo tem perdão, quem está em Cristo tem restauração, quem está em Cristo tem uma porta de saída. A contrário de muito diz aí, há uma luz no fim do túnel, mas quem está em Cristo sabe que a luz não é lá no fundo, é no começo, é no meio, é no trajeto da vida. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Ou seja, quer viver na luz, segue a Cristo. Ah, pastor, mas eu sou boa pessoa, eu pratico bem, eu tenho um bom relacionamento, não crio inimigo, eu sou legal demais. Mas só Cristo pode te arrancar das trevas, só Cristo pode perdoar os seus pecados. Por mais que seja bom, mas isso não te dá o direito de adentrar os portais da eternidade. Somente Cristo. E eu digo uma coisa, trabalhando dentro do contexto da religião, quem nasce muçulmano é muçulmano, mas quem é filho de crente não é crente. Por quê? Porque a fé em Cristo não é herdada, a fé em Cristo é ensinada e baseado no encontro pessoal de cada um. O pai teve encontro com Cristo, a mãe teve encontro com Cristo, e o filho tem que ter encontro com Cristo, porque a fé verdadeira e genuína, ela é ensinada, mas ela somente se manifesta quando esse indivíduo, alguém, tem uma decisão pessoal. Eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu vim com uma mensagem cristocêntrica para dizer para alguém aqui: a tua vida pode ser boa, mas pode ser melhor. A tua vida não termina em você e nem nos seus desejos e anseios. Romanos capítulo 14, versículo 7 e 8 vai dizer: ninguém que vive, vive para si, e ninguém que morre, morre para si. Quem vive, vive para Cristo, quem morre, morre para Cristo. A tua vida, a minha vida, a nossa vida tem um propósito maior do que o alcance das nossas metas e objetivos. Deus te levantou, te preservou em vida, para que o reino dele se manifestasse na terra, para que a glória dele resplandecesse através da tua vida. O próprio Jesus falou no livro de Mateus: e verão os homens as tuas obras e glorificarão o
Pai que estás no céu, Tu és a resposta para a vida de quem está perdido. Tu és a resposta, porque Cristo é a resposta para toda a humanidade. Quem serve a Ele é instrumento de Deus para ser resposta nesse tempo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito, para alguns hereges, vai dizer que ele é o primeiro a ser criado, mas a verdade não é essa. João capítulo de número 1 diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo é o Logos. No princípio, pastor Mourão, era a palavra. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque antes dele alguém ressuscitou, claro. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu ressuscitou o filho da viúva. Outros ressuscitaram, mas Lázaro foi ressuscitado. Mas a diferença de Jesus é: todos que morreram, ressuscitaram, mas morreram novamente. Você não pegou isso aqui não. Mas Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para nunca mais morrer. João, na ilha de Pátimo, Apocalipse capítulo 1 vai dizer: eu, João, preso pela palavra, estando ele na ilha de Pátimos, ele foi arrebatado até o céu, teve visões de Deus. E quando ele estava tendo aquela experiência transcendental, a Bíblia vai dizer que ele ouve uma voz que dizia: João, tudo o que você vê, escreve e envia para 7 igrejas da Ásia. Ele, virando para ver quem falava com ele, ele viu um homem com a semelhança que ele nunca viu. Esse homem tinha uma veste resplandecente longa, os seus cabelos, sua cabeça era branca como a lã. Ele olhava para aquele, no seu corpo tinha um cinturão dourado, que é o cinturão da verdade. Os seus olhos queimavam como chama de fogo, o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua plenitude, os seus pés como latão reluzente. Quem é ele? Jesus. Vai dizer que João ouviu, olhou assim: eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou o primeiro, é o último. Eu estive morto e hoje vivo e vivo eternamente. Ele está dizendo: eu venci a morte não teve capacidade de me deter, as cadeias e algemas da morte caíram, porque Cristo ressuscitou. Se nós fôssemos agora para Jerusalém, nós vamos encontrar o túmulo vazio. Ele não está lá, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, oh glória. Abra-se, ó portais eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Abre os portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele era o Rei da Glória. A Ele nós tributamos a honra, a glória e o louvor. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É por causa dele que nós vencemos as guerras da vida. É por causa de Cristo que nós não desistimos. É por causa de Cristo que nós avançamos. É por causa de Cristo que vencemos as dificuldades. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos dá sabedoria, a ideia para a gente poder resolver algumas situações. É Ele que nos dá a sanidade mental para ter um pensamento equilibrado. É Ele que nos dá pessoas para nos ajudar. É Ele que nos dá condição, provisão. É Ele que nos sustenta.
sustenta, tu quer uma verdade? Tu pode até trabalhar, mas a verdade quem te sustenta é Cristo. Tiago vai dizer que toda boa dádiva vem de Deus, vem do Senhor, todo dom perfeito do Pai das luzes, que não há mudança e nem sombra de variação. O trabalho é um meio, mas a fonte é Cristo. A fonte é Cristo. Então Paulo está trazendo aqui de forma muito direta o que Cristo representa para a igreja, porque havia um ataque teológico nesse texto aqui, dizendo que havia uma supremacia de anjo, onde Cristo é mais baixo dentro da hierarquia. E Paulo começa a dizer: Cristo é aquele que sustenta todas as coisas. Cristo é a imagem do Deus invisível. Por ele todas as coisas foram criadas, tanto as visíveis quanto também as invisíveis. Ele é agente fundamental da criação. Ele não é apenas alguém que recebeu, mas é alguém que é Deus, é Senhor e Criador também. Ele é aquele que está acima de principado e potestade. Ele sustenta trono, domínio, ele sustenta governo. Tudo que você vê com os teus olhos naturais de pé é porque Cristo sustenta pelo poder da sua glória. Se você vê grandes organizações aí crescendo, se mantendo de pé há 30, 40, 100 anos, é porque Cristo sustenta toda a organização, inclusive o globo da terra no espaço. É Ele que sustenta todas as coisas. É por causa disso que você está de pé. O diabo tenta lhe matar e me matar todos os dias. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou habilidoso que eu estou vivo, é porque Cristo é aquele que me guarda. Cristo é aquele que te guarda. Cristo é aquele que te esconde dos teus e dos meus adversários. Ele é o Senhor que nos dá proteção. O próprio Salmo de número 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Quem é onipotente? Cristo. Descansará. Sabe por que tu está aqui? Porque Cristo te sustentou, a sombra dele te guardou. E quem está debaixo da sombra de Cristo pode descansar. O mal não te alcança, a miséria não te alcança, a morte tem que mudar de projeto para quem Deus determinou viver. Oh, glórias a Deus. É por isso que o Adson está aqui. Enquanto a morte rondava ele no hospital, a igreja estava orando. Enquanto a igreja orava, Deus usava os médicos, Deus usava a medicação, Deus usava a enfermeira, Deus usava cada um ali. Por quê? Porque Cristo que sustentou a vida do Adson e de toda a sua família. E nós vemos com os olhos nus a expressão da bondade de Cristo em nossos olhos. Se eu perguntar ao Adson assim: quantas vezes tu pensou que ia morrer? Ele vai dizer: milhares. Mas só que no céu havia uma palavra liberada para a terra. A palavra é: não morre. A palavra é: morte, pega a tua bagagem. Eu até permito o medo, mas não permito que a morte chegue. Então entenda uma coisa: Cristo é a razão da nossa vida. Paulo está combatendo aqui grandes heresias, que é um ataque espiritual teológico contra a igreja. Mas uma igreja bem informada, que conhece a palavra, sabe que Cristo é responsável por tudo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio primogênito, aquele que tem primazia em todas as coisas. Cristo tem o primeiro lugar em tudo. Primeiro Cristo, depois qualquer outra coisa. Ele é primazia. Aqui eu quero trazer uma mensagem de alerta para você. Por mais importante que você seja e nós sejamos, Cristo é o mais importante. Tu acha que a tua empresa não quebrou porque você é bom? É porque Cristo sustenta. Tu acha que quem está mandando o cliente é o poder do teu network? É porque Cristo toca em pessoas para ir no teu local.
Tu acha que teu investimento na rede social que está trazendo retorno, a tua boa gestão, você pode ser muito bom, você pode ser muito competente, mas é Cristo que faz alguém olhar para a tua loja e parar ali dentro. Faz alguém olhar para o teu estabelecimento, contratar o teu trabalho, contratar a tua mão de obra, contratar o que você está ali trazendo. Deus está dizendo para você, abaixa a bola, porque se tu está onde tu está, porque eu tenho sustentado. Já viu aquela pessoa, eu ralo muito para chegar onde eu estou? Tu rala muito? Eu vejo gente ralando mais que você e não chegou. A verdade é porque Deus tem te dado vida. Porque se Deus não der vida, eu posso ter força de vontade para levantar. Não adianta. E a gente precisa ter isso muito claro dentro da gente. Porque por causa dessa falta de entendimento, tem muita gente arrogante na igreja. Tem muita gente prepotente. Porque é falta de conhecimento prático da palavra. Se Cristo não dá, ninguém tem, meu irmão. Se Cristo não mobilizar, ninguém mobiliza. Tu pode abrir o melhor negócio, você pode fazer o melhor marketing. Se Deus falar, ninguém entra aqui, ninguém entra. Passa na tua porta, olha, não entra. Porque se Deus falar, eu vou fechar, ninguém abre, acabou. Agora, quando Deus fala assim, eu abro, vão pagar até mais caro contigo. Você não está aqui não. Quando Deus ele abre, até mais caro vai pagar com você. Tem na direita, tem na esquerda, mas vai entrar no teu ambiente. Isso acontece quando eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence a Cristo. A minha identidade não é minha, é Cristo que formou em mim, Cristo que formou em você. Parto para o final agora para dizer que Cristo ele fez paz pelo seu sangue na sua cruz, que por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra que é no céu. Ou seja, depois que Adão pecou, nós estávamos fora de Deus, nós merecíamos a morte, não tínhamos outra coisa, outra sentença, mas Cristo nos reconciliou com o Pai, nos dando oportunidade para ter acesso. Por isso que ele disse, eu sou, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas na verdade ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque próprio Filipe, andando com Jesus, perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Era como se Jesus falasse assim, você está fazendo uma informação de redundância. Porque quem vê a mim, vê o Pai. O que é que ele está dizendo? Se tu está me vendo, tu está vendo Deus, porque nós somos a mesma pessoa. A igreja acredita no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No próprio capítulo 14, quando Jesus afirma quem vê a mim, vê o Pai, ele está trazendo a ideia da trindade, apesar de não ter o nome teologicamente, mas ele traz a ideia. Tanto que quando ele fala assim, eu vou para o Pai, e vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. A palavra outro no grego significa allos, alguém com a mesma natureza, alguém com a mesma substância. Então ele revela Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então entenda uma coisa, a trindade se manifesta. O que Deus está mostrando para a gente é, cada um tem a sua função. Pai envia Filho, o Filho vem e morre, o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então entenda uma coisa, a igreja foi estabelecida pelo poder de Deus e pela pessoa bendita de Cristo. A mensagem de Paulo é de toda a sua história, ele vai dizer, Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado, Paulo, é porque é o único que morreu e venceu a morte e está vivo. Ele está vivo. O túmulo está vazio. Não precisamos de imagens, figuras, para acreditar nisso. Jesus está vivo. O túmulo de Jerusalém está vazio. O Deus que trouxe para a geração passada,
para essa geração e para as próximas gerações, Ele está trazendo para nós oportunidades. Oportunidade para encontrar-se com Deus. Só tem como encontrar-se com Deus se aceitar a Cristo como Salvador. E a verdade é essa, e você não vai ouvir diferente disso. Jesus quer salvar a alma dos homens. Paulo vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento sobre Deus. Não tem como conhecer a Deus se não ter por meio de Cristo. A oportunidade é agora. Sobe aqui o louvor. Sobe aqui o louvor, a gente vai entoar um louvor.